Boa noite. Entrei rápido só para deixar um recadinho aí para vocês. Tô afastado, continuo afastado, não quero ficar fazendo mais live e entrar não. Queria pontuar só algumas coisas aí para vocês. Já tem quase um mês aí que eu tô fora. Lucas, Morgan, o pessoal todo aí, cara. Boa noite, pessoal. Bem, gente, o que eu queria hoje, quando eu tava assistindo, acompanhando as coisas todas aí, vou falar rápido de alguns assuntos. Eu tava assistindo e, pela segunda vez na história do Congresso, o ministro é convocado, nos termos que esse da educação foi convocado, para poder se explicar no Congresso. E o que eu queria dizer para vocês, eu tava olhando, né, lógico que a mídia não passa nada que for para poder beneficiar a gente, somente a esquerda, né? Então, o que acontece? Está lotado. Está lotado na mídia, né, na Bandeirante, na Globo, as manifestações. Quase todos os estados do Brasil estão dando cobertura. E o que eu queria dizer é o seguinte, com esse movimento que começou hoje nas ruas, é o início do fim do governo do Bolsonaro, cara. Você pode mexer com o que você quiser, né? Você pode mexer com o que você quiser. Você pode ter problemas, como está tendo, né? Eu vou comentar isso rápido aí com vocês. Você não pode mexer, justamente o Bolsonaro deixou esse ministro da Educação mexer justamente onde a esquerda é totalmente infiltrada e domina 99%. Entendeu? Onde eles dominam 99%. Então vai ser muito difícil eles segurarem isso aí que tá vindo aí, cara. O que tem acontecido com o mito aí de vocês é que, infelizmente, ele tá isolado. Ele deixou os filhos se meterem. O Brasil hoje é governado pelo Twitter. Eu nunca vi um negócio desse. O baixo clero não tem força nenhuma, a gente sabe que ele veio de lá. Entendeu? O que tá acontecendo, gente? O governo dele está sendo desmontado pelos filhos e os militares assistindo. Eu vou chegar nos militares aí. O Lucas está falando do Olavo, eu vou falar sobre o Olavo, mas o que eu tenho para dizer para o Olavo, eu vou falar rápido aqui. Assistam o Gustavo. Tá no projeto Ezequiel 33 e o For USA Florida. Vocês vão assistir, na segunda-feira ele fez, na segunda-feira que vem ele vai fazer a segunda parte. Assistam para vocês entenderem o que eu já vinha falando há muito tempo, e o Gustavo também, essa turma toda, que já vem contando quem o rapaz é, e eu não acredito. Mas eu nem vou entrar muito nesse mérito agora, não. Eu quero falar algumas coisas aí, inclusive essa história aí, Estados Unidos, Irã, essas histórias todas aí. Então o que está acontecendo? Hoje o cara está totalmente isolado. O país está jogado, cara. Dólar batendo 4,2, a bolsa caindo. O que se discute em Brasília, que se bobear nem esse ano os caras conseguem passar a Previdência. O Paulo Guedes ameaçando. Paulo Guedes ameaçou tirar a Bolsa Família. Paulo Guedes ameaçou de tudo, cara. Alargar isso tudo. Inclusive, ele já falou que depois que for aprovado, ele entrega o Brasil aos brasileiros. Porque ele já ganhou os trilhões dele. Cara, por que as pessoas não escrevem o nome dele e procuram no pai dos burros lá no Google saber quem é o cara, rapaz? A empresa dele tem um valor de 213 bilhões. A empresa dele, cara. O valor de mercado da empresa dele, cara. Entendeu? E o que tá acontecendo? Pra você ter uma intervenção, nós que somos intervencionistas, a gente sabe que se for intervenção dessa turma que tá lá em cima, não vai dar em nada, cara. Ao contrário, o Brasil vira esquerda de vez. E se for do baixo clero, não vai acontecer também. Então a gente descarta, né? Você pergunta, Alex, você gostaria de ter um avião? Eu adoraria, mas pode descartar que não tem dinheiro nem para poder parar o avião, quanto mais para ele voar, né? Então, eu gostaria que tivesse uma intervenção, porque a gente está vendo que sem intervenção o Congresso, o povo fica funcionando. E o que está acontecendo no primeiro mês de governo, e nossos youtubers que defendem o mito, e eu falava, não apoiem Rodrigo Maia, e o pessoal resolveu apoiar, porque tinha que governar, tudo bem. Foi eleito pelo povo, Rodrigo? Foi. É o presidente? É. Então, Bolsonaro, aprenda a lidar com as partes do Congresso, inclusive as partes que não são da direita e nem estão do seu lado. O ato de governar, já que ele quer tanta legalidade, as pessoas estão faltando respeito. Olha só, nós aqui o povo aqui é afegão médio, né? Essa turma toda aqui, a gente pode brincar, como o Marcelo tá, o Nônio, é terrível, mas não os filhos do cara, um é senador, um é deputado. Pô, os caras estão governando pelo Twitter, cara. Entendeu? As pessoas estão ofendendo as outras pelo Twitter. Um presidente da Câmara, onde o presidente pode. Para vocês sabem disso, eu sempre falo isso aqui para vocês. Ele é o único cara que pode abrir o impeachment do Bolsonaro. É o Rodrigo Maia. Não é o STF, não é o Toffoli. Não é o Senado. O único que pode abrir é esse cara. Entendeu? Eu sei disso, mano, que direita e esquerda são braços, mas a gente tem que dizer isso aqui pra poder, sabe quando você fala pra alguém, oi, minha doçura, a pessoa não é doce, entendeu? Você lamber ela, não é doce. A gente tem que falar pra poder dar uma imagenzinha pra poder entender. Vamos fingir que a esquerda são os caras que nós não gostamos e a direita somos nós. Agora, a essência, né, de pó francesa, já falei isso tudo. Tá? Então, deixa eu voltar aqui, porque eu tô fazendo uma live rápida, nem entrar não. Porque o que tá me preocupando é que as coisas vão entrar num buraco. E o que é pior, cara, muita gente que tem estrelinha no ombro tá ajudando isso tudo a acontecer, cara. Por que na hora de receber o MST no Palácio, o nosso vice-presidente recebeu, e agora que o bicho tá pegando, você não vê mais nenhum deles falando nada, cara. Você não vê falando mais nada. Entendeu? Então nós chegamos no estágio aí que os estudantes já estão nas ruas. A mídia vai potencializar isso aí. Eu vejo toda hora os filhos do Bolsonaro, agora briga com o Augusto Nunes, briga com o Felipe Moura Brasil, briga com o Lobão, e vai brigando com todo mundo, que independente de ser de esquerda, direita ou não, apoiou, sabe, a eleição dele. O Augusto Nunes a gente sabe quem é, a gente sabe que ele nunca foi de direita. A gente sabe que ele nunca foi. Mas foi o primeiro cara que o Bolsonaro concedeu uma entrevista depois da vitória. Ele tá brigando com todo mundo, cara. Ele tá ficando isolado. E eles não entenderam ainda quem é esse cara, que o Gustavo toda segunda-feira fez uma live sobre ele, a influência desse cara e o que esse cara tá doido pra que isso tudo seja destruído, cara. Aquilo, cara, é um safado, gente. Então, eu sempre falo, né? Aquele dia que deu problema com o Maduro, né? Que eu falei, gente, o Maduro não cai. Falei, o problema estourou numa segunda de manhã, né? Segunda, meio-dia, eu tava fazendo live. Aquela live que eu fiz meio-dia dizendo, cara, não ouçam esses loucos de internet aí, que o Maduro caiu, não vai cair. E se ele cair, é porque ele conversou muito com esse Guaidó. Porque o Guaidó, como as pessoas gostam de falar e comentar, mas não sabem nem o que estão dizendo, ele é da Internacional Socialista, cara. Inclusive a página dele, que ele fala às vezes pelo Twitter, é justamente de lá. Então é um negócio assim meio surreal, cara.
Então as pessoas assim, eu tô meio assustado de estar vendo a coisa, não do Brasil nem nada, porque a gente sabe que isso tudo vai piorar, a gente sabe que isso não tem volta. Vamos combinar aqui que tem ninguém falando aqui dando esperança pra ninguém, né? A gente não faz mais isso, né, cara? A gente não é idiota o suficiente pra poder dizer que, pô, vai ficar tudo tranquilo. Entendeu? A gente não pode fazer isso, né, cara? O que acontece é que as coisas estão assim. Eu tô assustado com as pessoas não estão entendendo o que tá acontecendo. Eu tive final de semana num casamento, encontrei pessoal da minha turma, vários aí no comando e tudo. Da turma que tá cheio de patente alta aí, só um tinha ideia quem era o Jorge Soros, os outros só ouviram falar. O papo era viagem, dinheiro, aposentadoria. Tentei puxar umas 3, 4 vezes assuntos de Brasil, de mundo, o que tá acontecendo aí. Porra, eu só faltou me dar uma machadada na cabeça, cara. Tá todo mundo com boi na sombra. Todo mundo. A turma do judiciário da minha turma, então, os caras que são juízes, tudo, ninguém quer saber de nada, cara. E agora os militares vão ter aumento e tudo, você não vê. Lembra aqui, eu vou lembrar vocês aqui. Tem uma turma antiga aqui de hangout comigo aqui. Tava Ailton, tô chegando aí. Nós cobrávamos, sempre intervenção, cobramos várias vezes. Olha, tem que ter intervenção por isso. Com o Congresso funcionando, o Senado, isso não vai dar certo, os caras não vão deixar. Não, blá, 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 blá. Resumindo. Vários hangouts defendendo eleições, eu na contramão, batendo feio. Me lembro que o Plaucio batia feio na eleição, a Valéria batia feio na eleição. E a Valéria hoje tenta um outro caminho, que não deixa. Eu entendo o caminho que ela tá seguindo, mas não é o mesmo assim que eu tô trilhando, não, mas eu entendo o que ela tá fazendo. Assisto a Valéria sempre, né? Vejo os vídeos, e entendo, eu sei a dialética, o que ela tá querendo chegar. Bem, as pessoas falavam, não, os militares vão entrar pelas portas da frente do Congresso. Os militares serão eleitos pelo povo. Ah, mas olha só, rasgaram a Constituição, Nadinho. Não. Militar é legalista, não vai fazer nada. Ele vai esperar. Nesse ínterim, enquanto nós estávamos aguardando a eleição dos nossos digníssimos militares, nós assistimos o Etibói dizer que o século XXI estava divertido. Nós vimos o Vilas Boas com o Aldo Rebelo e Companhia Limitada. Nós vimos soldados nossos no norte do país sem gás e água porque não tinha dinheiro para poder mandar avião e reabastecer os suprimentos, né, dos nossos exércitos. Então, a gente assistiu isso tudo. Via corte, nós vimos quantas vezes nós assistimos, tá? Quantas vezes nós assistimos no final do ano o orçamento das Forças Armadas serem reduzidas. As nossas fronteiras terrestres totalmente desguarnecidas. Fiquei 3 meses uma vez em Rondônia, em Porto Velho, e rodei toda aquela região. Você entra e sai da Bolívia, não tem ninguém para poder te vigiar, não tem nada. Totalmente largado. E você não tem explicação, inclusive eu perguntei que não tá em general ainda, ele é um pouco mais novo do que eu, tá em coronel e da ativa. Nem ele entendeu, cara. Bolsonaro cortar 40% das Forças Armadas. Ninguém veio a público explicar isso com detalhe. Entendeu? Ninguém. Então, assim, o cheiro é aquele cheiro do que a hiena gosta de comer, tá muito forte, gente. E agora começou o movimento de rua. Aqui na minha cidade, eu tô no lugar hoje aqui, que é uma cidade pequena, as escolas estavam lotadas na porta, com professores, alunos, e vai começar. Entendeu? Isso vai começar a virar uma bola de neve. E ele não tem apoio de ninguém, ele tá brigando com todo mundo. Ele ouve um lunático, né? Os filhos dele pensam que estão brincando de governar o país. Os caras estão prejudicando o pai. O pai começa a dizer, o filho do cara botando o apelido de Rodrigo Maia de Nhonho, cara. Entendeu? Então, quer dizer, você vê que não tem respeito. Cara, o Bolsonaro vai ter hora que ele vai precisar sentar. Ele não quis entrar legalmente. Ele não quis entrar através da eleição. Ele não quis se comportar como legalista. Então ele tem que agir como político legalista. Ele vai ter uma hora conversar com o pessoal, conversar com o PT, PCdoB, com Rede, com Podemos, não Podemos, queremos e não queremos. Ele vai ter que conversar com todo mundo, gente. Se o discurso foi que ele era legalista, então ele vai ter que ser legalista e se comportar como um presidente, cara. Ele vai ter que se comportar como um presidente. E tá aí, cara. O país tá aí. Dólar estourando. Não tem reforma trabalhista. Passou. Não gerou emprego. Previdência vai escravizar. Os deputados já não vão sofrer mais reforma contra a Previdência. Judiciário também não. Militares também não. Só o Zé Povinho, cara. As empresas que estão entrando no Brasil, né, tem um boato aí no mercado aí, foram quase 300 bilhões agora, retornando do país, saindo do país, porque tá uma insegurança total, cara. A bolsa caindo, me desculpe, eu não sei da cara de vocês, mas a minha, eles estão gozando da minha cara. Nós estamos no dia 15 de maio, e o Levi não vai abrir nada do BNDES, cara. O Bolsonaro, ele entrou com a turma errada, ele entrou com uma mulher, que hoje é líder do governo, que é uma mulher com 10 dias, no dia 10 de janeiro, 12 de janeiro, e já estava brigando com todo mundo do próprio partido, indo visitar o cavalo de Troia, para poder se aliar, dizendo que ele vai ser o próximo presidente e ela vice. E esse é o pessoal que tá apoiando o Bolsonaro, cara, e que ele apoiou. Ele apoiou só gente da esquerda, cara. Entendeu? E ele não vai ter, o que ele vai ter que fazer? Mesmo ele cedendo, né? Porque a gente sabe que o interesse do bilhardário, do bilionário, chamado Paulo Guedes, ele vai ter que atender o pedido do Paulo Guedes, cara. Senão o Paulo Guedes vai embora e o governo dele cai antes. Talvez o maluco do Sarney seja a nova mãe de Ná, porque ele falou que o Bolsonaro não governava 6, 7 meses. E não tá muito longe disso não, cara. Porque se hoje, o clima que tá dentro da Câmara, o apoio dos militares, que ele não tem nenhum, até porque na briga com os militares, ele não dele, né? Ele deixou o rapaz lá da Virgínia lá, o Dercy Gonçalves, ele como amigo do cara, ele criou uma briga pro Bolsonaro com os militares. Agora ele tá perdido. Cara, Bolsonaro tá mais perdido do que eu falando aqui, pra você ter uma ideia. Eu tentando pra dizer, eu tô perdido, tanta coisa. O cara tá perdido, cara. O cara não sabe o que fala. Essa história do Moro vai pro STF, gente, nós sabíamos disso. Nós sabíamos que o Moro ia largar, porque depois... Por que eles falaram isso antes agora? Pra poder queimar o cara, cara. Isso é uma história pra queimar, que nem a história do Flávio Bolsonaro. Quebraram o sigilo da conta deles, foi em janeiro. Só que eles vão segurando as informações e repetindo pra poder ter outro impacto. Entendeu? Ô, cara, deixa eu só ler rápido aqui o chat aqui. Aliás, o Bolsonaro fala, mas busca que nem maminha de homem, não serve pra nada, isso tudo é besteira. Carmen, ele tá perdido. Sabe aquele jogo da Preá? Da Preá? Uma vez eu fui lá em Caruaru, na festa junina lá, e tinha um jogo da Preá. Solta a Preá e Preá não sabe em que casa vai entrar. Bolsonaro é a Preá, cara. Ele não sabe pra onde vai, cara. Ele não sabe pra onde vai. A missão do Paulo Guedes é ele ficar mais milionário, ficar trilhardário, porque imagina isso tudo fazendo previdência com eles. Ele tá a função... Os banqueiros estão apoiando a reforma da Previdência. Desde quando o banqueiro cuidou de povo, gente? Amigos, youtubers, intervencionistas, o que for. Onde vocês estão com a cabeça? Porque vocês não vão estudar, pelo amor de Deus. Liguem o Lé com Lé, o Cré com Cré. Tá na nossa cara tudo o que tá acontecendo.
Tudo que está acontecendo está na nossa cara, não está nada sendo escondido. Nós temos um vice-presidente que segue a agenda da esquerda, que foi adido na Venezuela, a gente sabe disso tudo, a gente sabe quem é vigiando o que eu estou falando, a gente sabe de tudo que está acontecendo. Eu não quero acordar ninguém. Primeiro que eu não sou galo nem despertador pra acordar as pessoas. Eu venho aqui, em vez de tomar Rivotril, que eu consegui parar já há um bom tempo, eu vou e faço uma live aqui, faço minha catarse, pô, boto tudo pra fora, depois eu vou comer uma carne e vou dormir, cara. Porque eu não tô também mais nessa, não. Hoje, quando eu vi essa manifestação dos estudantes, eu falei, meu irmão, esse cara já caiu. Ele já caiu. Ele tá sozinho. Ele sempre foi baixo clero. O alto clero lá de Brasília nunca engoliu o Bolsonaro ser eleito. Nunca engoliu. Olha só, um partido abre as portas pro cara vir candidato. Né? Veio candidato, pelo partido ganhou. O cara mal ganhou, os filhos do cara lá, o Guinho, Zezinho, Luizinho, começam a dizer que vão montar outro partido, quer dizer, já traindo o partido que abriu as portas. Cara, esses caras não têm ideia do que é governar. Esses caras não têm ideia do que é política. Sabe? Não tem ideia. Entendeu? É assim um negócio super complicado. Inclusive, nosso vice-presidente não tá indo resolver nosso problema, não. Tá indo pra China agora. Acho que o presidente vai pra. O vice-presidente tá indo pra China essa semana, se você já não foi. Então, quer dizer, tudo assim, cara, é tudo tão na cara, rapaz. É isso aí, gente. Não tem nem mais o que dizer, não. A gente só tem que ficar esperto aí pro que vem. As coisas estão apertando. A 4.0 tá acelerando o processo demais. Alguns assuntos já nem quero mais ficar falando. Nem quero mais, porque já falei o que tinha que falar. Eu já falei o que tinha pra falar. Eu até entendo as pessoas que me criticaram, eu até concordo. Porque são pessoas que não conseguiram entender o que é com Lé, o que é com Cré. Então, na primeira semana de governo, a gente já sente o que vem aí pela frente pelo comportamento do presidente. Com um mês, a gente já tem ideia. Eu precisava esperar 100 dias pra poder dizer pra vocês, como eu falei no início, que esse cara não ia abrir caixa nenhuma do BNDES. Nós estamos no dia 15 de maio, cara. 15 de maio. E nada. Entendeu? E nada. Então, tá tudo fora de controle. O país está totalmente desgovernado. Pela primeira vez no mundo, o país é governado pelo Twitter. O próprio presidente e os filhos não respeitam o presidente de um congresso, o presidente de um senado, ofendem os outros, brigam, entram na pilha, respondem. Pô, eu já ouvi cada... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui e ver um negócio aqui pra vocês, cara. Deixa eu ver aqui. Só ver um negócio aqui. Olha só, nos Estados Unidos, Bolsonaro diz manifestantes contra a corrupção idiotas úteis. Pô, o cara tá chamando os estudantes de idiota. Tô vendo a Candelária aqui, a foto aqui, tá lotado, cara. Agora, olha só, cara, vamos pensar. Agora vamos, sessão Lé com Lé, Cré com Cré. Alex é o presidente do Brasil. Tudo bem, ninguém me deseja esse mal. Olha só. Eu vou pra rede, porque ele não gosta de televisão. Até porque ele não sabe ler, né? E ele não consegue ir na televisão sem o Luciano Gimenez do lado ou sem o general do lado. Ele sozinho fica perdido, porque ele tem que dar a mão pra alguém. Bem, o Alex foi pra TV falar. Amigos brasileiros, tá ok? Como nosso amigo lá fala. Estou cortando as verbas das universidades. Por quê? Primeiro que o fundão teve 3 bilhões e meio de reais e eles não conseguem explicar até 40% para onde foi esse dinheiro. Estou cortando a verba das universidades, esses 30% que eu estou cortando, até que esses reitores consigam provar para onde está indo essa verba. Porque eles usaram as verbas, cara, 40% de 3 bilhões e meio, cara, são quase 2 bilhões aí, quase 2 bilhões mesmo, né? Quase 2 bilhões. Os caras não conseguem explicar. Aí você ia pegar e ia falar assim, bem, eu cortei 30%. A Dilma, uma época cortou 60%, depois cortou 30%, depois cortou 10%. E vocês não fizeram nada. Por que você falaria isso na TV, Alex? Porque foi o grande erro também que os militares cometeram em 64. Que eles não iam dar satisfação ao povo e explicar o que era o comunismo e por que eles estavam fazendo. A publicidade, o marketing, o que o Hitler tinha de publicidade, o Bolsonaro não tem. Ô Gustavo, tudo bem, irmão? Tá falando aí o pessoal assistir a sua live da segunda-feira, eu falei logo no início. E segunda-feira que vem tem a segunda parte. Entendeu? Vocês vão entender quem é o guru dos caras aí. Entendeu? Então, pra televisão, ele só corta, ele não dá satisfação, ele não tem ninguém do lado, ou preparado. Quem ele só ouve? Os 3 meninos que não saem do Twitter. Aí você fala assim, pô, Alex, cara, quanto tempo eu venho falando isso, gente? Quanto tempo eu venho falando dessa história toda? Agora tá lá o Marco de Santo também brigando, os generais brigando com todo mundo, o Nero lá da Virgínia, lá o Dercy Gonçalves, botando fogo em tudo, porque essa é a função dele. Inclusive a filha dele falou um negócio muito interessante na live do Gustavo, tá? Mas a insurgência, tô lendo aqui, insurgência. Esse papo de insurgência eu já ouvi pelo Brasil, pelo não sei por onde, por patriarcas não sei da onde, por não sei quem, não sei da onde. Cara, vai no quartel, perde seu tempo assim, ó. Entrem no quartel e fala assim, eu queria conversar com o pessoal aí. Meu irmão, capital do Brasil é Buenos Aires, cara. Ele não sabe nada. Gente, nós somos a pátria educadora, nós somos os últimos no ranking de educação no mundo, os últimos. O gênio do Paulo Freire botou a gente lá como os últimos. Como é que alguém pode ter cara de pau pra mim e defender? Não, porque a educação do governo Lula não foi bom. Nós somos os últimos. Os últimos. Se você dissesse assim, né, pô, que nem meu time é Vasco. Pô, o time do Vasco é o melhor que tem. Qual a sua posição no brasileiro? Último. O Vasco é o último. Entendeu? Nós somos os últimos. O brasileiro, cara, tem uma síndrome de vira-lata, tipo, não sei o quê. Cara, nós somos os últimos na educação, nós estamos lá embaixo. 70% dos países africanos passaram à frente do Brasil, cara. Como é que você vai... Pô, tô dizendo, eu fui no casamento, tá? Fui até padrinho. Onde você tinha lá, desde general, você tinha coronel, você tinha juízes, tinha taxista, tinha tudo. O pessoal da minha turma de estudo. Na época de estudo. E amigos de infância, tá? Nenhum deles sabiam droga nenhuma, cara. Teve uma hora que eu tinha que pegar toda hora no celular e mostrar o que era. Os caras não sabiam, cara. Não sabiam. Então você vê que o nível da educação do Brasil é esse. Sabe? Então é bonito falar assim, pô, pode ter uma insurgência de quem, cara? Quem você conhece? Quero que vocês me digam aqui porque aqui tem bastante gente assim. Quem vocês conhecem de soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, que dentro do quartel conversa um assunto desse, cara? Não da reserva tá cheio. Mas da ativa, cara. Quem? Pega um soldado e fala, não, vamos entrar em guerra. O cara o quê? Sexta-feira tem pagode lá na casa do Galo e o rango demora a sair. Porra, cara. Ninguém quer saber de futebol. Teve sorteio aí da chave da Libertadores e na minha cidade aqui soltou fogos, mano. Que o Flamengo ia jogar não sei com quem, cara. O brasileiro tá nessa, gente. O brasileiro foi idiotizado, ele não consegue entender. E todas as classes, não joguem isso pra classe baixa. A classe média e alta está idiotizada. Entendeu? Número de desempregados passa de milhões. Mais de 20 milhões. Teve uma menina conversando comigo, eu não quero dar nome aos bois, até porque pelas funções, que é da Petrobras, uma diretora da Petrobras, dizendo que esses empregos todos estão perdendo com 4.0, eles vão conseguir voltarem ao mercado. Recolocação no mercado. Aí eu falei pra ela assim, você poderia me dar um exemplo? Por exemplo, aonde? A Ford fechou, vai botar 5 mil na rua, 3 mil. Pra onde esses caras vão, cara?
vender nas Casas Bahia. Aí as pessoas batem o pino, não conseguem, sabe? Aí dá bug. Aí fala, pô, aí vem, ou você é fascista, ou você é pessimista. Não, cara, você é um cara que estudou, infelizmente é isso. O Alex deu azar na vida de querer estudar, o que eu não deveria ter sido por fazer. Entendeu? Eu errei justamente nisso. Aí pego aí advogados, fazem hangout, outros não sei o quê. Não juntam lé com lé, cré com cré, cara. Estão perdidos hoje. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Alex, você é pessimista. Tudo bem, cadê dia 15 de maio, BNDES? Cadê o BNDES, gente? Ali derrubava todo mundo. Por exemplo, o Maia. O Maia agora foi citado, né? Pelo cara da Gol, não sei o quê. Porra, tá nem aí. Você acha que ele tá preocupado? O Temer vai ser solto milhões de vezes, cara. O diabo, hoje em dia, ele não faz nada escondido da gente, não, gente. Sabe? Lobo, né? Império de Cordeiro. Não, isso é tudo mentira. Hoje ele mostra mesmo, ele chega, mostra o tridente, mostra que ele é o diabo e fala, rapaziada, eu sou o demônio. E acabou. E muita gente aplaude. Porque acha bonito o vestido dele, ou a capa dele, acha que foi. Sabe? Tá difícil. Entendeu? Tá muito difícil, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu vou encerrar já. Não, o Rafael, eu acho que o Bolsonaro não chega até o Natal. Até o Natal, 2 pessoas morreram, ele e o Peru. Pode ter certeza. Com esse movimento de rua lotado, ele foi mexer com os estudantes, cara. Olha com quem o cara foi mexer, cara. Olha com quem o cara foi mexer com os estudantes, cara. O cara foi chamar de idiotas úteis. Pô, meu irmão, o que passa na cabeça do cara que tem 30 anos de Brasília? O cara tem 30 anos de Brasília, o que ele aprendeu, cara? Pô, ele vai mexer justamente com o estudante. E sabendo que o estudante é justamente onde estão os professores nojentos de PT, de esquerda, essa bosta toda, cara. Agora ele incendiou. O estudante foi pra rua. O cara chega em casa, vê que o presidente chamou de idiotas úteis. Aí, meu amigo. Entendeu? E aí? O que vai acontecer com o Brasil? O que vai acontecer com ele? O que os filhos dele vão twittar? Só sabe fazer Twitter. Entendeu? Tão complicado. Gasolina não baixa, diesel não baixa, caminhoneiro. Olha só, deixa eu falar um negócio sobre caminhoneiros rápido aí, só pra poder. Tem vários fatores, né? A gente tem sindicatos, e a gente sabe que vários são associados ao PT, a CUT, essas porcarias todas, mas não é isso não. Do governo Lula, um acordo que o Nine Fingers fez com as montadoras de caminhões, os caras reduziram os juros e financiaram os caminhões a perder de vista. Tá? Então você pensa o seguinte, vamos dar os números exatos, vamos chutar. Você tem X caminhões rodando nas estradas. Com isso aí, ele abriu o mercado para vários caminhoneiros. Aí, alguns que não tinham dinheiro para comprar o caminhão. Então o cara foi, financiou o caminhãozinho dele, conseguiu botar. Então de X caminhões rodando, passaram para 3, 4X. E o que aconteceu? Você, no início, até consegue pegar um frete ou outro, mexe daqui, vai dali, faz, paga a prestação, roda, compra uma carrinha, consegue fazer um churrasco, e as coisas vão rodando. Só que chegou uma hora que o país estrangulou. Então, por exemplo, aqui na minha cidade, aqui, quase 40% dos caminhoneiros aqui estão caminhão parado. Não tem frete, não tem nada. O que você pagar pros caras, os caras aceitam pra poder fazer um fretezinho de nada, estão morrendo de fome. Então, a coisa é assim, a gente tem que entender as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, uma coisa que acontece hoje, ela vai ter um reflexo lá na frente, gente. O que nós estamos vivendo hoje foram coisas plantadas lá atrás. Entendeu? Foram plantadas lá atrás, nós estamos colhendo. E foram coisas erradas. Quando nós colhemos o país está um dos últimos na educação. Nós colhemos toda essa mentira de financiamento, fiéis, essas coisas todas. Você tem cidade onde são vilarejos, na verdade, né? Onde você tem 10, 15 mil habitantes, e lá tem 30 mil bolsas família. Entendeu? Então, nós estamos pagando, vamos pagar muito caro ainda. Porque o que está sendo plantado hoje não é nada diferente do que foi plantado lá atrás. Infelizmente, hoje o Brasil está numa situação muito difícil, cara. Entendeu? Muito, muito assim complicada. O que está entrando de empresa é tudo robotizado. Não vai ter geração de emprego. Os aposentados, gente, é só vocês entrarem e procurarem o que aconteceu no Chile. Dá uma lida, cara. Mas o Chile está indo para a terceira. É a terceira reforma da Previdência após Paulo Guedes. Porque ele destruiu o país. Entendeu? Mas aí você pega na televisão, e eu só vejo empresário grande negro do governo. Assim, não, isso tem que ser feito, porque uma pessoa até na festa falou pra mim, não, porque para um soldado nativo ele tem que pagar o salário de 2. Aí todo mundo, pô, isso mesmo, bicho, porque, bicho, né? Nego sacaneia logo o cara. Deixa eu falar um negócio pra vocês, cara. Deixa eu falar um negócio aí pra vocês. Esses dois que estão aposentados, eles contribuíram a vida inteira para a aposentadoria deles. 11%, no Rio 14%. Só que o governo não soube aplicar e roubou o dinheiro. E agora, eles querem sacrificar essas pessoas. Será que é difícil entender isso? Será que é difícil entender que essa coisa é uma falácia? Mas ela é verdade e mentira, paradoxal, mas é assim mesmo. Realmente, o que recolhe de um dá para pagar 2. Porque o dinheiro dos 2 foi roubado. Você viu, lembra Gleice, presidente do PT? Que ela e o marido roubaram o fundo de pensão, não sei o quê. E esse dinheiro foi roubado. Aí esse umzinho que tá trabalhando, o dinheiro dele tá servindo para cobrir os outros 2. Que o dinheiro que eles recolheram a vida inteira foi roubado. Será que dá para entender isso? Vocês querem que eu repita? Eu vou repetir de novo, olha só. O dinheirozinho desse tem que pagar os outros 2. Porque aqueles 2 recolheram o dinheiro a vida inteira e o governo não soube aplicar e roubou. Entenderam? Vou repetir. Esse umzinho tem que pagar os outros 2. Porque aqueles 2 recolheram o dinheiro a vida inteira e o governo não soube aplicar, investir e roubou o dinheiro deles. É isso. É isso. Entendeu? É isso que aconteceu. A Previdência não fecha direito? Até fecha. Mas realmente, você pega o seu dinheiro, o cara ganha 20 mil por mês. Aí ele pega lá 10%, 2 mil, dá ao governo. 50 anos dando dinheiro ao governo. No final foi tudo roubado. Aí tem, não tenho dinheiro pra pagar vocês. Por quê? Porque o dinheiro, seu Alexandre, o dinheiro que nós recolhemos do senhor a vida inteira foi roubado. Eu não vou poder fazer nada, não. Infelizmente, agora o senhor vai ficar sem nada. Quem vier aí daqui pra frente vai se ferrar e nós vamos continuar roubando, porque é tudo nosso. É isso. Entendeu? Assim, eu posso até ter que desenhar. Pois é. Será que, quando vocês ouvem, por que o problema todo? Porque para mentir pra gente e falar besteira, gente, vai ter fila. Fila. Agora, pra quem entende um pouco, não acompanha o Alex e outras pessoas não, porque eu vivo aprendendo, gente. Você vai, o Alex sabe, não, cara, eu não sei 1% do que acontece. Eu tenho que estar sempre me informando, sempre entendendo o que está acontecendo. O que me assusta é que quanto mais eu me informo, mais eu fico, assim, triste em saber, não do que os caras estão fazendo, mas é que o povo não acorda. Por isso que eu já desisti de acordar. Já tirei minha roupa de galo e de despertador, eu não vou acordar mais ninguém, não. Então, é isso. O Edson tem feito lá os hangouts, o professor Belay tem tentado fazer essa guerra aí, hoje fez uma sobre o Irã, né? Sobre o Irã e Estados Unidos.
difícil a Rússia entrar nisso. Se entrar, se tiver uma guerra dessa, vocês podem ter certeza. É para poder matar muita gente, porque a população não para de crescer. Sendo que, hoje para eliminar uma população e diminuir uma população, eles não precisam mais jogar bomba atômica nem nada. Entendeu? Eles não precisam de nada disso. Eles têm vários, eles podem vacinar, eles podem fazer o que eles quiserem com a gente, rastro químico. Fazer é justamente isso aí de você deixar sempre o bandido solto, que você mal ou bem, é um trabalho formiguinha, mas eles vão eliminando. Entendeu? Então isso que tá acontecendo. Então daqui a pouco vai começar, eu me lembro na Venezuela, no início da crise deles, você tinha falta de insulina, vários diabéticos morreram, muitos doentes de hemodiálise começaram a morrer porque não tinham atendimento. Será que vocês não repararam que isso na cidade de vocês, na cidade onde vocês moram, não tá começando a acontecer isso? Sabe, devagarzinho para mais tarde? Me diz uma diferença aí, cara. O que aconteceu até agora no governo que possa ser diferente? Porte de arma? Cidadão comum não pode ter arma. Tipo aquele velho discurso de o bandido pode te matar porque ele é vítima da sociedade, mas você não pode fazer nada. Esse é um discurso tão bobo, não sei nem o que eu falei. Entendeu? Pois é, cara. Guarda Municipal armada. E não tem. Então, gente, o quadro é um quadro muito triste. E eu fiz essa live hoje para o movimento das crianças aí, dos estudantes. Só por isso. Porque esse é o início do fim do Bolsonaro, cara. E ele ainda foi ofender de idiotas úteis, porque ele pode fazer isso tudo sem precisar agredir, ele é um presidente. Ele não tá na torcida do Maracanã. Ele não tá na geral do Pacaembu. Não é assim, cara. Ele tem que respeitar o presidente. Ah, mas eu não quero respeitar porque o Nhonho é um safado. Porra, cara, então fizesse uma intervenção militar. Porque esse negócio é que nem você chegar na cara do leão e dar um tapa nele, cara, e virar as costas. Ele vai te engolir, cara. É melhor você não fazer nada. Ou você chega e dá um tiro de 12 no leão, que é um absurdo matar o bicho, mas e você mata, ou você vai morrer. Ou não faz nada. Então ele tá perdido. Sabe? Ele tá perdido porque ele agride pessoas que ele vai precisar. Hoje o Centrão virou um Centrão de macumba, cara. Aquilo tá uma zona do cacete. O Centrão tá uma zona. Tudo uma bagunça. As pessoas que apoiavam, as pessoas que apoiavam ele, já tá todo mundo largando o barco. Você não adianta cobrar a BNDES. Se eu fosse ele, eu nem falava mais a palavra BNDES pra ele não passar vergonha, cara. Ele não passar vergonha. Porque a gente sabe, se no primeiro dia ele colocasse alguém que realmente fosse abrir o BNDES, hoje o país ia estar pegando fogo, cara. Porque inclusive o BNDES ia sobrar até pra STF. Mas não vai ter nada. Não vejo os militares, não vejo ninguém se movimentar. Vejo o cara sozinho, vejo ele governando pelo Twitter. Vejo o Paulo Guedes não tá nem... Gente, se o Paulo Guedes sair do governo dele, ele vai viver a vida dele de bilionário ou bilhardário. Isso não vai acontecer. Nada diferente. Então é isso, gente. Não. Ô, Janda, ele segue outra linha. Não é que eu não gosto disso, eu não gosto desse ou daquele. Eu acho que o caminho final de todos, é o bem do Brasil, nós que colocamos a cara. Só que uns colocam a cara e seguem uma linha. Uns colocam a cara e não sabem nem o que estão fazendo, estão botando a cara mais por vaidade. Cada um segue uma linha, cara. É a minha que tá certa? Não, ela é certa pra mim, cara. Tô dizendo que a linha que o Alex segue é a única que é certa. E eu até agora não entre aspas, né, não é nada demais isso, mas não errei nada, né, porque eu tenho evidência, nada não, porque eu vou ligando as peças, cara. As peças estão na mesa aí, cara. É um quebra-cabeça depois isso aí. Que a gente vai vendo o que tá acontecendo. Entendeu? Mas eu não tenho nada contra outro canal, contra quem for. Só tenho pena, porque são canais que alcançam muito mais do que alcançam, eu também nunca tive essa preocupação. Se alguém voltar minha live e vai ver, eu não peço like, eu não peço pra curtir, eu não peço nada, cara. Entendeu? Eu sei que entra aqui as mesmas pessoas, eu quero conversar com essas mesmas pessoas, tô tranquilo com isso. Entendeu? Pois é, Antônio Sérgio, é mais ou menos isso mesmo. Mas é um direito que eles têm, sabe, Antônio? Faz parte do jogo, cara. Faz parte do jogo, olha só. A pessoa abre uma conta, ela abre a página dela, o hangout dela, ela fala o que ela quiser, cara. Não tem obrigação de só falar o que eu quero, não. Pelo contrário, vou até falar um negócio pra vocês, que é meio polêmico, eu falei com uma pessoa isso, o cara quase me matou. Eu sou contra cortar filosofia, seja o que for das faculdades. Sou totalmente contra. Eu sou contra que não fale do comunismo nas escolas. Eu estudei na minha época, cara, eu nunca quis ser. Você tá negando a informação, você tá negando a história, você tá negando o debate, cara. Você tá fazendo justamente o que eles fazem. O que você não pode é ter doutrina. O que você não pode é ter a doutrina. Então, você começar a cortar, sabe, é complicado isso, cara. Então daqui a pouco você tá também, quando eles voltarem, e eles vão voltar, tá? A esquerda volta, aí eles vão cortar também tudo, vão estar me achando errado. Sabe? É como se você pegasse uma criança, por que na Bíblia fala tanto do diabo? É pra você saber o que é o mal, cara. Na Bíblia hora nenhuma fica exaltando o diabo. Mas ele é falado, o Gustavo pode até me responder isso depois aí. Quantas vezes aparece a palavra, né? Ou a menção ao diabo, cara. Então tá tudo errado. Deixa eu falar um negócio pra vocês. O amigo do Gustavo lá, o Desi Gonçalves lá da Virgínia, ele gosta do homeschooling, sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, cara. O maior sonho do encardido é destruir, né, o homem que é a imagem e semelhança de Deus. É maior. Essa coisa que você teve, se eu perguntar aqui assim com uma calma, olha, como é que foi o jardim de infância de vocês? O que vocês lembram do jardim de infância? O que vocês lembram da primeira série? O que vocês lembram do primeiro grau? Como é que foi, como é que vocês viveram a infância, a adolescência, a juventude? Cada um vai contar uma história. Um curtia, o outro ia pra casa do avô, o outro ia com os amiguinhos, o outro ia pro baile, o outro brincava na rua de amarelinha, de pique-esconde, caramba quatro, né? Por quê? Porque existe uma coisa que o ser humano precisa, que é socialização. Você tem que se relacionar. Eu não tô me relacionando aqui com vocês. Então, imagina só se eu pensasse isso tudo e nunca conversasse com ninguém e não tivesse ninguém pra conversar. Então, essa coisa que eles estão propondo, isso vem da satânica ONU, de ter o homeschooling, você vê que o idiota da Virgínia lá defende isso, você vai transformar o seu filho num bicho, porque o seu filho não vai saber dividir um brinquedo, ele não vai ser contrariado. Quantas vezes, né? Você pode pegar um filho seu e mimar, chega na escola, o outro menino vai lá e arranca o brinquedo dele, você tem que ir lá, tem que não sei o quê, ele tem que aprender a ouvir o não, ele tem que aprender o sim, ele tem que aprender tudo, cara. Você tem que se relacionar, você tem que conhecer, vai ser a primeira vez, você vai crescendo, a primeira menina que você paquera, que você olha e manda um bilhetinho, compra uma maçã, compra uma rosa, você começa a despertar o romantismo em você. Como você vai fazer homeschooling? Você vai despertar os seus dedos no computador o tempo todo, ou no seu celular. Você não vai ter um relacionamento entre as pessoas. E é isso que os caras querem, cara. É isso que os caras querem. Entendeu? Então as pessoas não estão entendendo. Não, cara, homeschooling não pode ser bom. Por exemplo, o cara que nunca gostou de ninguém na sala, não se relaciona com ninguém, tem ódio de todo mundo, realmente, pra ele homeschooling é ótimo. E não precisa ver ninguém. Quantos amigos você vê? Eu fui a um casamento, e era um pessoal que eu conheci na década de 70, cara. Na época da minha infância.
minha juventude na década de 80. As pessoas marcaram minha vida até hoje. Eu não posso escrever a minha história de vida sem essas pessoas estarem sendo citadas ou envolvidas. Entendeu? Você vê o seguinte, né? Até na segunda-feira lá no Gustavo, lá, a moça estava dizendo, a filha do Dercy, a Luísa, contando, né? Que ele fala, ele defende o homeschooling e ela mesma tem que fazer isso, é supletivo. Porque elas não aprenderam nada, os filhos. Entendeu? Abner, já me relacionei com esse vídeo. Tá parecendo o Plaucio falando isso aí mesmo. Entendeu? Entendeu? É mais ou menos isso. Mas é minha opinião. Não é a verdade universal, não é nada. É o que eu penso. Eu vejo o que eu consegui aprender me relacionando com o ser humano, aprendendo a ser humano. É isso aí. Bem, gente, é isso. Quanto a esse negócio de visita do Bush e do Bolsonaro, não vai dar nada. Gente, Bolsonaro hoje assinou a sentença de morte. Você pode ter certeza que isso vai começar a aumentar agora. Os estudantes vão começar agora. E quando o estudante começar a fazer isso, vai ser daquele jeito, entendeu? Na mesma hora o Rodrigo Maia pede, e para nego trair, todo mundo voltar e derrubar ele 1 minuto. Aí vai entrar quem? O homem que recebe o MST, que defende o aborto, que dá graças a Deus da população não ter arma, aí vai ser o nosso próximo presidente. Eu, com cara de intervencionista, vou ficar com cara de bunda. Porque vai entrar um militar. Só que aí quando entrar um militar desse, eu falo, não, mas não era esse, ele vai dizer, pô, você era maluco. Pediu um militar a vida inteira, agora que entrou você do contra? Pois é. Complicado, né? Cara, não é obrigar, olha só, ninguém tá obrigando criança a ir pra escola, não. Ninguém tá obrigando. Se você não se socializar, não tem por que ter mundo, cara. Você, quando for ao mercado de trabalho, você não sabe conviver, você foi mimado em casa, você teve tudo em casa. Se um amiguinho, se um colega seu de trabalho fizer qualquer coisa que você não gosta, você não vai saber a reação. Talvez tenha a reação do jardim de infância porque você não viveu isso. Entendeu? Vai chorar, vai dizer que não convida ele pra festa toda depois do aniversário. Mais ou menos isso. A escola, uma vez me falaram, né? Ah, cara, por que nem estuda matemática, história? Porque cada área do seu cérebro, ela é desenvolvida. A matemática vai te dar habilidade de raciocínio, você agir rápido, você pensar rápido na situação. A de história vai aprender você a guardar as coisas, a memorizar, a entender. A geografia, você se localizar no mundo, no planeta, onde você está. Então, todas essas matérias têm uma importância dentro da sua cabeça, sabe? Tudo isso é importante, tudo isso tem uma função. Somente os satanistas da ONU que querem quebrar isso por todo ser humano. Entendeu? Somente isso. Aqui, tô lendo aqui da Joelma, tá tendo protesto na leste. Pois é, cara. Vai ser tudo complicado. Por daqui pra frente não vai ter mais nada fácil, não. Infelizmente. Gente, obrigado aí, cara. Um abraço a todos vocês aí, fiquem com Deus. E não percam as lives aí do pessoal. Muito interessante, voltem lá pra ver essa do Gustavo. Tá no projeto Ezequiel 33. Vale a pena. 2 horas e poucas de live, mas passa muito rápido, tá? Muito rápido mesmo. E vale a pena porque esse é o cara que é o que tá peitando os generais e o Bolsonaro vindo. Pra vocês entenderem aonde nós estamos, cara. Entendeu? Carlos, eu não vou deletar não, vou deletar até de noite. Mais tarde só, vou deixar um pouquinho pro pessoal dar uma assistida. Tá bem? Fiquem com Deus, gente. Obrigado aí, cara, a paciência de vocês. E eu vou entrando. Só entrei hoje mesmo, volto a dizer. Entrei hoje por causa dessa manifestação, que pra mim vocês podem marcar, cara. É o início do fim do Bolsonaro, cara. Ele mexeu com uma turma que ele não poderia mexer, que são os estudantes. Que esse povo vai pra rua, cara. Vai pra rua. Pra que ele foi cutucar justamente quem pode derrubar? Bem, daqui pra frente, seja o que Deus quiser. Um abraço aí. E volto a dizer, assistam a live do Gustavo no projeto Ezequiel 33, da segunda-feira. Olhem quem é o cara, que é o grande guru do país, vocês vão ver quem é o cara. Entendeu? Tá sensacional e parabéns ao Gustavo aí, cara, pela live. Deus, obrigado aí, pessoal da moderação, obrigado a vocês. E vamos conversando. Quando me der na telha, assim, eu volto pra cá pra falar com vocês. Tá bem? Boa noite aí, uma boa quarta-feira pra vocês. Boa noite. Entrei rápido só pra deixar um recadinho aí pra vocês. Tô afastado, continuo afastado, não quero ficar fazendo mais live e entrar, não. Queria pontuar só algumas coisas aí pra vocês. Já tem quase um mês aí que eu tô fora. Lucas, Morgan, o pessoal todo aí, cara. Boa noite, pessoal. Bem, gente, o que eu queria hoje, quando eu tava acompanhando as coisas todas aí, vou falar rápido de alguns assuntos. Eu tava assistindo e, pela segunda vez na história do Congresso, o ministro é convocado, nos termos que esse da educação foi convocado, para poder se explicar no Congresso. E o que eu queria dizer para vocês, eu tava olhando, né, lógico que a mídia não passa nada que for para poder beneficiar a gente, somente a esquerda, né? Então, o que acontece? Está lotado na mídia, né, na Bandeirante, na Globo, as manifestações. Quase todos os estados do Brasil estão dando cobertura. E o que eu queria dizer é o seguinte, com esse movimento que começou hoje nas ruas, é o início do fim do governo do Bolsonaro, cara. Você pode mexer com o que você quiser, né? Você pode mexer com o que você quiser. Você pode ter problemas, como tá tendo, né? Eu vou comentar isso rápido aí com vocês. Você não pode mexer, justamente o Bolsonaro deixou esse ministro da Educação mexer justamente onde a esquerda é totalmente infiltrada e domina 99%. Entendeu? Onde eles dominam 99%. Então vai ser muito difícil eles segurarem isso aí que tá vindo aí, cara. O que tem acontecido com o mito aí de vocês é que, infelizmente, ele tá isolado. Ele deixou os filhos se meterem. O Brasil hoje é governado pelo Twitter. Eu nunca vi um negócio desse. O baixo clero não tem força nenhuma, a gente sabe que ele veio de lá. Entendeu? O que tá acontecendo, gente? O governo dele tá sendo desmontado pelos filhos e os militares assistindo. Eu vou chegar nos militares aí. O Lucas tá falando do Olavo, eu vou falar sobre o Olavo, mas o que eu tenho pra dizer pro Olavo, eu vou falar rápido aqui. Assistam o Gustavo. Tá no projeto Ezequiel 33 e o For USA Florida. Vocês vão assistir, na segunda-feira ele fez, na segunda-feira que vem ele vai fazer a segunda parte. Assistam pra vocês entenderem o que eu já venho falando há muito tempo, e o Gustavo também, essa turma toda, que já vem contando quem o rapaz é, e eu não acredito. Mas eu nem vou entrar muito nesse mérito agora, não. Eu quero falar algumas coisas aí, inclusive essa história aí dos Estados Unidos, Irã, essas histórias todas aí. Então o que tá acontecendo, hoje o cara tá totalmente isolado. O país tá jogado, cara. Dólar batendo 4,2, a bolsa caindo. O que se discute em Brasília, que se bobear nem esse ano os caras conseguem passar a previdência. O Paulo Guedes ameaçando. Paulo Guedes já ameaçou tirar a Bolsa Família. Paulo Guedes já ameaçou de tudo, cara. Alargar isso tudo. Inclusive, ele já falou que depois que for aprovado, ele entrega o Brasil aos brasileiros. Porque ele já ganhou os trilhões dele. Cara, por que as pessoas não escrevem o nome dele e procuram
no pai dos burros lá no Google, saber quem é o cara, rapaz. A empresa dele tem um valor de 213 bilhões. A empresa dele, cara. O valor de mercado da empresa dele, cara.